especialista em direito tributário. Como está a voz dele, Odel? Tá boa? Dr. Calcini, o que trata este livro do senhor, Grandes Questões Atuais do Direito Tributário? Na verdade, esse livro, chamado Grandes Questões do Direito Tributário, é uma obra coletiva coordenada pelo professor Valdir de Oliveira Rocha, onde são abordados diversos assuntos atuais e relevantes a respeito do direito tributário. Esse livro ele é fruto de um seminário que acontece todo ano em setembro, e aí é um livro que reúne especialistas, juristas, e falam sobre diversos temas a respeito das questões tributárias. Sobre o imposto de renda, o que é tratado nesse livro? Na verdade, entre os coautores, eu trato do imposto sobre a renda e a discussão que existe para aquelas pessoas que criam empresas ou pessoas jurídicas e exercem profissões onde o serviço nós denominamos de serviços personalíssimos, aquela atividade como esportistas, artistas, jornalistas, ou mesmo até advogados, entre outros, que exercem profissões que têm um cunho pessoal, um trato com a pessoa muito específico, muito predominante. E lá eu cuido da possibilidade ou não de constituição de pessoas jurídicas a título de planejamento tributário e as discussões que existem se isso é possível ou não dentro do nosso sistema jurídico, né? E quanto à questão para a pessoa não cair nas garras do leão, esse livro ele orienta esse profissional? Veja, essa obra que trata de diversos assuntos, né, ICMS, imposto de renda, entre outros, no texto que eu elaborei, eu fiz uma análise de decisões sobre imposto sobre a renda quanto à constituição de pessoas jurídicas e a prestação de serviços personalíssimos. E lá nós prestamos algumas orientações, trazemos alguns alertas, inclusive com base nas decisões do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, demonstrando até onde um profissional que presta esse tipo de serviço, ele pode constituir uma pessoa jurídica para exercer tais atividades, conseguindo inclusive uma economia tributária lícita, ou seja, sem que o fisco possa questionar esse procedimento ou se questionar eventualmente que ele possua condições de se defender plenamente perante a esfera administrativa ou até mesmo judicial. Em especial, quanto a essa questão de não cair nas garras do leão, é importante que se crie pessoas jurídicas com substância, não é? Ou seja, não basta hoje cumprir a lei, há necessidade de que também se tenha uma estrutura efetivamente empresarial, aquele que constitui a pessoa jurídica. Não basta, por exemplo, como aconteceram em alguns casos, de algumas até personalidades, constituir uma pessoa jurídica junto com a avó, com uma tia, que não tinha nenhuma relação com aquela atividade, possuía um capital social ínfimo só para permitir a existência dessa pessoa jurídica, não desempenhava nenhuma função dentro dessa empresa. Então isso acabava por permitir que o fisco questionasse a efetiva substância e existência na prática dessa pessoa jurídica, porque ela acabava sendo quase que algo no papel só, né? Não de fato uma pessoa jurídica e, portanto, que pudesse oferir aí os benefícios tributários que existem sendo uma empresa, não é? Muitas vezes no lucro presumido para a pessoa física há uma diferença de quase ou até mais de 10% de economia tributária. Estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Fábio Calcini, ele que é um dos autores do livro Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, e ele que ficou com a parte responsável para falar sobre o imposto de renda sobre serviços personalíssimos, na área ligada sobre artistas, escritores, modelos, jornalistas e médicos. Por que estes profissionais, as normas de tributação deles são diferentes, Dr. Calcini? Na verdade, veja, as normas elas seguem premissas padrões, não é, de tributação. O que existe de peculiar é essa pessoalidade que existe nas prestações de serviços, o que acaba gerando questionamento pela Receita. A Receita muitas vezes ela diz, olha, um serviço personalíssimo que vai ser prestado de fato por um dos sócios e não pode inclusive ser substituído, um jornalista, um apresentador de televisão, um artista, a Receita entende que não há como ter uma pessoa jurídica quando na verdade única e exclusivamente só é
aquela pessoa, aquele sócio que vai exercer essa profissão, não é? Então é aí que mora a grande diferença. Eu tenho que demonstrar que, independentemente dessa pessoalidade, a atividade permite que eu me estruture como uma pessoa jurídica a fim de melhor desempenhar essa função, independentemente de um dos sócios ter essa, vamos dizer, predominância ou maior destaque dentro da pessoa jurídica. E vale dizer também que hoje em dia, com a empresa chamada EIRELI, né, aquela empresa individual de responsabilidade limitada, o próprio Código Civil hoje permite aos artistas, e ali fala muito expressamente de direitos autorais, então autores de livros, criarem essas pessoas jurídicas para oferir um ganho tributário sem ter o risco do questionamento pelo fisco, ou seja, a própria legislação hoje permite como uma peculiaridade. Mas a peculiaridade está mais no caso concreto, na viabilidade ou não de se constituir, dependendo dessa conduta deste contribuinte, ou seja, ele tem que se estruturar efetivamente como uma empresa, como uma pessoa jurídica. De nada adianta dizer que eu tenho uma empresa quando eu não tenho estabelecimento, eu não tenho um sócio efetivo. Esse é o grande ponto, essa é a grande diferença, não é? Porque, doutor Calcini, existe uma diferença para esses casos de serviços personalíssimos, dessas áreas, desses profissionais já citados aqui, ao invés de pagarem 27,5% ao leão, ao fisco, dá para reduzir esse valor para 13%? Isso. Um artista, um esportista, ele pode, em algumas circunstâncias, não é, constituir uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, por exemplo, nesses casos é comum, no lucro presumido, a média da carga tributária chega aí a 12, 11, até 14% da receita. Sendo que na pessoa física, dependendo dos ganhos, pode chegar a uma alíquota de até 27,5%. Então, de fato, qual é a alternativa? Eu constituir uma pessoa jurídica, criar uma pessoa jurídica e optar pelo lucro presumido para obter essa redução na carga tributária. Porém, como eu disse, tudo isso deve ser feito com base na lei, cumprindo as formalidades de constituição dessas pessoas jurídicas e mais, que eu crie algo que vai existir de fato, ou seja, eu tenho que ter uma coerência entre aquilo que está no papel e aquilo que acontece na realidade. Não basta dizer que tenho uma empresa quando eu não tenho, como eu disse, um estabelecimento, quando eu não tenho um sócio efetivo, que de fato é meu sócio, não está lá só para cumprir uma formalidade de que uma sociedade se dá com 2 ou mais pessoas. Então, esses elementos é que devem ser analisados, devem ser devidamente estruturados para que se consiga efetivamente economizar do ponto de vista fiscal sem que exista o risco do questionamento e amanhã a Receita Federal possa desconsiderar essa estrutura empresarial e cobrar como se fosse uma pessoa física e o pior, não é? Com juros e com multas. Professor Fábio Calcini, no caso do médico, ele tem que ter um consultório, ele fica mais fácil. Mas nessas outras profissões, como artista, um cantor, um escritor, um modelo, um jornalista, essas pessoas trabalham solitariamente, né? E daí porque ela precisa abrindo uma empresa jurídica, ela precisa de um estabelecimento? Veja, quando a gente diz estabelecimento, dentro das peculiaridades de cada atividade. É lógico que eu não estou aqui a tratar de um comércio que precisa ter uma estrutura de vendas, um estoque, eu não estou numa indústria que eu preciso ter uma fábrica eventualmente, não é? É natural que aqui nós estamos a tratar de um serviço, de um bem inclusive intangível, por isso essa é até da pergunta muito pertinente. Porém, eu preciso me estruturar de tal modo, porque o que acontece muitas vezes é, se eu sou um artista, quais tipos de receita eu vou receber por essa pessoa jurídica? São decorrentes de shows, eu vendo o meu show com uma estrutura de palco, de marketing, de som, de luz. Veja, eu tenho que administrar tudo isso. Como funciona? Eu tenho que ter pessoas para isso. Eu faço isso sozinho? Onde fica toda essa estrutura? Não é? E o marketing? Então, não pode ser, como eu disse, uma mera folha de papel. A empresa tem que desempenhar atividade. Todos esses elementos que envolvem a obtenção dessa receita, eu tenho que estruturar por meio de estrutura informática. Muitas vezes eu preciso de computadores, eu preciso de pessoas para que eu dê fiel cumprimento ao objeto social da minha empresa, não é? Agora, se o artista muitas vezes não tem toda a estrutura, significa dizer que ele, eventualmente, ele não está apto até a constituir a pessoa jurídica sob pena até mesmo de sofrer os questionamentos que a Receita Federal tem
ultimamente realizado. Mesmo este profissional liberal, que ele tenha um ganho que atinja o imposto de renda, e ele necessariamente não tem condição de abrir uma empresa, daí qual é a saída para ele? Veja, o profissional liberal e o profissional de serviços personalíssimos, ele pode sim constituir uma pessoa jurídica. Não há impedimento, ao contrário, com a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, isso está até mais claro na lei, impedindo questionamentos. O que nós estamos a dizer é que eu devo agir como tal. Se eu tenho uma pessoa jurídica, eu devo agir como pessoa jurídica e não como pessoa física. Eu não posso, como artista, colocar a minha avó, que é uma aposentada e nunca exerceu qualquer atividade artística, ou seja, não desempenha um objeto social, não faz a gestão da minha empresa só para criar uma formalidade. Eu estou simulando a existência de uma pessoa jurídica. É isso que não pode e que o fisco, na prática, muitas vezes, no caso a caso, acaba não acolhendo e cobrando o imposto. Agora, é possível sim um planejamento lícito, constituindo uma pessoa jurídica, desde que eu cumpra o affectus societatis, ou seja, eu me junte com outro artista para desempenhar essa função. Dependendo do tipo de estrutura que eu tenho pessoas que vão trabalhar com a parte de publicidade, marketing, com a estrutura do show, do teatro, não é? Então eu tenho um exercício de uma profissão aqui via a pessoa jurídica cumprindo o objeto social, demonstrando ou dando evidências na prática de que efetivamente o que eu tenho ali é uma associação de pessoas para atingir um determinado fim, que é aquele que está descrito no objeto social da minha pessoa jurídica. Aí, deste modo, sim, é plenamente lícito que eu me utilize da pessoa jurídica e a Alfira ganhe os tributários e, na minha visão, sem a possibilidade de questionamento do fisco. Agora, a simulação, de fato, e infelizmente quando ocorrida, aí o fisco normalmente ele acaba questionando e cobrando a diferença de tributos como se fosse uma pessoa física. Estamos conversando com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Fábio Calcini, ele que lança o livro Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. Dr. Calcini, necessariamente, quando se fala de uma pessoa jurídica, ela, ao abrir uma empresa, tudo legal, tudo certinho lá, como o senhor vem falando, necessariamente ela precisa ter um sócio? Veja, a sociedade, ela pressupõe duas pessoas, né, no mínimo, não é? Ou seja, a conjunção de duas pessoas, eu preciso de sócio, tá? Isso é natural. Então, uma sociedade de médicos, eu preciso de dois ou mais, ok? O que existe hoje, a viabilidade, é uma inovação que foi trazida no artigo 980 do Código Civil, recentemente, é a Eireli, tá? No caso da Eireli, alguns artistas, autores de livros, por exemplo, podem constituir a chamada empresa individual de responsabilidade limitada. A Eireli, de fato, é uma empresa individual e eu não preciso de um sócio. Na minha visão, em relação a profissões regulamentadas, não há possibilidade de uma empresa individual para fins de imposto sobre a renda, a legislação veda, e para artistas também, salvo a Eireli, uma empresa individual, na minha visão, não dá substância para se economizar tributos via PJ também. O CARF já decidiu, inclusive, nesse sentido. Muito bem. Nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Fábio Calcini, ele que lança o livro Grandes Questões Atuais do Direito Tributário. Dr. Calcini, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço e fico sempre à disposição com novas oportunidades.